Isso, né? Vou pedir para que todos que puderem fechar os olhos. Vamos levar nosso pensamento a Jesus, agradecendo pela oportunidade que temos de estarmos juntos e que a gente possa ir aprendendo e nos desenvolvendo com as nossas reuniões, que elas nos tragam o conhecimento e vai tirando um pouco de algumas dúvidas que nós temos e que vai trazendo novas dúvidas, para que a gente tenha sempre a vontade de aprender e crescer. Pedimos que hoje a gente seja guiado, instruído pelos bons espíritos, para que a gente possa nos desenvolver e assim poder desenvolver aqueles que estão próximos a nós, o nosso meio, onde vivemos, que todos possam usufruir do bom aprendizado, que a gente possa em nós viver e aos outros também propiciar essa melhora de espírito. Que os bons espíritos nos acompanhem hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, no 11º capítulo, nós vamos falar sobre reencarnação. Pluralidade e unicidade das encarnações. A reencarnação se baseia nos princípios da misericórdia e da justiça de Deus. Na misericórdia divina, porque assim como o bom pai deixa sempre a porta aberta aos seus filhos faltosos, facultando-lhes a reabilitação, também Deus, através das vidas sucessivas, dá oportunidade para que os homens possam corrigir-se, evoluir e merecer o pleno gozo de uma felicidade duradoura. Emmanuel chega a dizer que a reencarnação é quase o perdão de Deus. Na lei de justiça, pois os erros cometidos e os males infligidos ao próximo devem ser reparados durante novas existências, a fim de que, experimentando os mesmos sofrimentos, os homens possam resgatar seus débitos, passando a conquistar o direito de serem felizes. A unicidade das existências é injusta e ilógica, pois não atende às sábias leis do progresso espiritual. É injusta porque grande parte dos erros humanos é resultante da ignorância e numa só vida não nos é possível o resgate de nossos erros, principalmente quando o arrependimento nos sobrevém quase ao findar da existência. É preciso que se dê oportunidades ao arrependido para que ele comprove sua sinceridade através das necessárias reparações. É ilógica, porque não pode explicar as gritantes diferenças de aptidões das criaturas desde sua infância. As ideias inatas, independentemente da educação recebida, que existem nuns e não aparecem em outros. Os instintos precoces, bons ou maus, não obstante a natureza do meio onde nasceram. As reencarnações representam para as criaturas imperfeitas valiosas oportunidades de resgate e de progresso espiritual. Só a pluralidade das existências pode explicar a diversidade dos caracteres, a variedade das aptidões, a desproporção das qualidades morais, enfim, todas as desigualdades que ferem a nossa vista. Fora dessa lei, indagar-se inutilmente porque certos homens possuem talento, sentimentos nobres, aspirações elevadas, enquanto muitos outros só tiveram em partilha tolices, paixões e instintos grosseiros. A influência dos meios, a hereditariedade, as diferenças de educação não bastam para explicar essas anomalias.
vemos os membros de uma mesma família, semelhantes pela carne e pelo sangue, educados nos mesmos princípios, diferenciarem-se em bastantes pontos. Personagens célebres têm descendido de pais obscuros e destituídos de valor moral. Os que defendem a unicidade das existências afirmam que isso se deve ao acaso ou constitui-se um mistério divino. Mas quando passamos a admitir a ideia de que já vivemos muitas vezes e voltamos a viver outras tantas, tudo se esclarece, tudo se torna compreensível e Deus, justo, bom e caridoso, cresce diante do homem. É, aí está falando, a gente vai falar um pouco da reencarnação, que é a pluralidade das existências, né? Aí a gente tem que pensar na unicidade, né? Que a gente não somos capazes de ter uma única encarnação, né? De ter uma única passagem, porque isso aí a gente tira a gente não consegue pensar num Deus bom e justo, né? Como que só uma passagem? Aí como que a gente explica o sofrimento quando a gente explica a injustiça, a gente explica como que pessoas boas têm saúde debilitada, como pessoas passam uma existência com uma vida na Terra um pouco mais longa, outras com uma vida muito curta. E eu acho que não em uma única encarnação, a unicidade não dá para explicar, né? A gente fica sem explicação. Aí a explicação, né? A gente tem o que? A reencarnação, que vai nos possibilitar o quê? A explicação e colocar tudo aquilo que o nosso progresso espiritual, nosso progresso intelectual, nosso progresso moral, ele tem que ter a continuidade. E essa continuidade é pela reencarnação, né? Ora, a gente está aqui, como que eu faço com as minhas, né, os meus erros? Como que eu faço com meus aprendizados que eu tenho numa existência e para que valeu? Valeu para a sua continuidade. Então, você vai desenvolver aqui e vai continuar desenvolvendo no plano espiritual, e aí a reencarnação. Como que foi essa reencarnação? Como foi seu passado? E aí a oportunidade do reparo, né? Aí a gente tem a reencarnação para a gente pode fazer muita coisa numa encarnação, ficar com algumas pendências e na reencarnação seguinte a gente vem e faz esse reparo ou até as habilidades. Será que o estudo, as habilidades que eu desenvolvo nessa vida ou as que eu tenho nessa vida são só dela? Eu posso também na reencarnação eu vou levando as minhas habilidades e de reencarnação em reencarnação ampliando minhas habilidades e colocando as em prática, né? Esse é a explicação nossa da reencarnação, né? Porque ela traz a explicação de todos as mazelas que a gente passa. Há uma explicação, não começou agora, cabe a nós reparar agora, cabe a nós aplicar as habilidades já conquistadas agora, mas que não são conquistas de agora, são de vidas anteriores, né? E aí, por isso que é a reencarnação. É isso aí. Então, resumindo esse pedaço, se houvesse somente a unicidade, se vivêssemos somente uma vida, teríamos o Deus injusto. Nós sabemos muito bem que ele não é. Então, a pluralidade vai provar o quanto Deus é justo. Porque o que vamos falar de uma criança que já nasce com problemas? O que vamos falar de pessoas que são boas, como foi dito aí pelo Gleidson, e que recebem só coisas ruins ao nosso ver? Então, isso prova a pluralidade de vidas.
Existem outras vidas, e não uma só. Reencarnação nos Evangelhos. Em várias passagens dos Evangelhos, aparece claramente a ideia da reencarnação. Mas Allan Kardec examina 3, que ele considerava como as mais importantes. Primeira, após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Isso está em Mateus, no versículo 17, no capítulo 17, versículo do 10 a 13. Em Marcos, no capítulo 9, versículo do 11 a 13. A consideração de que João Batista era Elias está presente várias vezes no Evangelho, reforçando a ideia de que muitos judeus tinham simpatia pela teoria palinegésica. Se fosse errôneo esse pensamento, certamente Jesus o teria combatido, como fez em relação a vários outros. Segundo, ao passar, viu Jesus um homem que era cego desde que nascera, e seus discípulos, e fizeram esta pergunta: Mestre, foi pecado deste homem ou dos seus que o puseram no mundo que deu causa a que ele nascesse cego? Jesus lhes respondeu: não é por pecado dele, nem dos que o puseram no mundo, mas para que ele se pateteiam nas obras do poder de Deus. Está em João, no capítulo 9, versículo do 1 ao 34. A pergunta dos discípulos: foi algum pecado deste homem que deu causa a que ele nascesse cego? Revela que eles tinham a intuição de uma existência anterior, pois, do contrário, ela careceria de sentido, visto que um pecado somente pode ser causa de uma enfermidade de nascença se cometido antes do nascimento, portanto, numa existência anterior. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viesse da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Portanto, ninguém poderia fazer os milagres que faz, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhes respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso está em João, no capítulo 3, no versículo 1 ao 12. Não há dúvidas que sobre o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo e forma, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras de Cristo. Aí a gente vê que Allan Kardec cita, né, passagens da Bíblia, que é a base que a gente usa, que é o próprio cristianismo, né? Aí você vê que Jesus já vinha falando da reencarnação, né? Uma ele cita Elias e João, né? Porque muitas vezes a gente quer como era bom tal pessoa, como era bom quando fulano estava, mas a gente esquece de ver que há um progresso dos espíritos mais elevados junto conosco, que eles vêm nos ensinando e às vezes a gente não quer ou não enxerga, né, essas passagens pelo que a gente passa e pelo aquilo que nos é passado, né? Vai passando pela gente algo e nos mostrando essa evolução, essa reencarnação e de coisas que acontecem hoje e que já passaram e já não começaram hoje e estão acontecendo hoje, né?
Aí a gente vê a explicação segunda de ordem física, né? Que a gente vê como é que uma criança, ao nascer, vem com alguma dificuldade física, e a gente ora, como é que uma criança pode cometido algum tipo de pecado se já nasce com alguma certa dificuldade? Então, a gente vê que é uma prova de que ela precisa passar, sentir alguma coisa ao arrependimento dela para que ela passe por determinadas situações, mas que não começou ali, que não começa como é que começou ali, se ela veio um pecado antes, então antes houve algo, antes há vida, né? Então essa é uma prova da reencarnação. E a outra, a gente vê que os mais estudados perguntam como que é que pode-se, pergunta para Jesus, e isso não é de hoje, quanto tempo Cristo, Jesus passou aqui e já nos foi dando dicas, né? Como que pode nascer, eu vou reencarnar, eu posso nascer de novo. Sim, para a nossa evolução e que todo mundo busca evoluir, ser feliz e ir de encontro ao Pai e de encontro a Deus, é preciso renascer, é preciso nascer de novo, é preciso reencarnar, é preciso viver em uma só existência, não dá para viver. Então há a necessidade do reencarne, a necessidade do aprimoramento pela reencarnação, por várias passagens na Terra, em algum planeta, para que haja esse aprimoramento do espírito, né? Então Cristo já veio nos dando dicas e colocando para nós sobre a reencarnação, né? O que eu gosto de falar sempre, um bom exemplo que eu gosto de dar é assim. Nós, como pais terrestres, claro, nem todos aqui são pais ainda, né? Temos muitos jovens aí, mas vamos supor o seguinte, que somos de uma família e que temos uma herança, temos muito dinheiro ou muita coisa em mãos e podemos repartir entre aqueles que a gente gosta. Nós deixaríamos alguém que nós gostássemos de fato fora disso que a gente estaria dando? Não. Deus, sendo soberanamente bom e justo, faria com os filhos essa diferença que existe? São gritantes as diferenças. Nós temos diferenças sociais, nós temos grandes diferenças. Nós temos diferenças de um nasce lá no palácio na Inglaterra, enquanto o outro está nascendo debaixo da ponte. Nós temos pessoas que nascem bonitas, lindas, e outras que não sei por que nascem monstruosas, nascem feias. Como que um pai bom, justo, maravilhoso como Deus faria isso? Jamais. Nós temos exatamente aquilo que merecemos e principalmente que precisamos. Então, nisto tudo está explicado as nossas vidas anteriores. Porque senão, como acreditar em Deus? Como acreditar em Deus bom e justo? Se a gente vê tantas diferenças aonde a gente convive. Era isso. Vamos falar agora das evidências científicas. Aí vocês vão ler aí, olha, Stephanie, depois você lê para a gente essas espiritinhas, tá? Porque eu não enxergo. Tá bom. Evidências científicas. As principais evidências científicas da reencarnação são gênios precoces. São crianças prodígios que, desde a mais tenra idade, mostram possuir conhecimentos de tal ordem a respeito de temas os mais diversos que seriam impossível explicá-los sem a certeza de que viveram antes. Kardec, examinando a questão, pergunta aos benfeitores: como entender esse fenômeno?
no Livro dos Espíritos, na pergunta 219. E eles dizem: lembranças do passado, recordações anterior da alma. Recordação espontânea de vidas passadas. Caracteriza-se pelo fato de pessoas, especialmente crianças, passarem a se recordar espontaneamente de vidas anteriores. Você quer que eu leia outro? Na Pode ler. outra, quem não estiver enxergando, tem, assim, ó, tem dois espíritos, né, antes de reencarnar. Aí um fala pro outro assim: aproveite que você vai reencarnar, porque a transição já começou, né? Tá na hora de você reencarnar. Aí depois já mostra esse espírito reencarnado no nenezinho, e aí a irmãzinha dele fala: essas crianças de hoje são tão sabidas, né? Aí a mãe fala: parece que já entende o que a gente diz. Aí o nenezinho pensa: é porque eu tô com pressa de evoluir. Tá certo. É essa pressa mesmo que nós temos que ter, né? Tá certo. Então, regressão de memória e vidas anteriores. Inúmeros casos têm surgido de pessoas que passam a relatar vivências anteriores durante o fenômeno. Hoje, relativamente comum de regressão de memória. No final do século passado, o pesquisador francês Alberto Rochas, realizando experiências com regressão de memória, conseguiu levar uma das suas pacientes a uma existência precedente. A partir daí, vários outros cientistas em diversas partes do mundo começaram a desenvolver essas técnicas, conseguindo anotar milhares de referências concordantes com o princípio da palingenese. Recentemente, esse processo foi desenvolvido por fins terapêuticos, onde psiquiatras e espiritualistas se utilizam de técnicas apropriadas para, através da regressão de memória, dissolverem as neuróticas de pacientes psiquiátricos. Esse processo, ainda no campo experimental, portanto, não aceito pela ciência oficial, recebeu o nome de TVP, Terapia de Vidas Passadas. A ciência vem, né, a gente pensando na ciência e na reencarnação, aí isso explica, né, os gênios precoces, que a gente vê, às vezes, muitas vezes, criança com habilidade de tocar, cantar e algumas outras habilidades. A gente vê pessoas com limitações físicas, mas com um grau moral e intelectual elevadíssimo, que consegue, que para a gente que temos um corpo saudável, muitas vezes achamos difícil fazer determinadas coisas, a gente vê pessoas que o corpo limitado não impedem de fazer coisas no campo moral, intelectual grandiosas. E aí a gente fala de onde que vem todo esse conhecimento, essa aplicação moral, todo esse conhecimento intelectual. Aí só pode ser nas várias encarnações, né? Que vale o estudo, aonde que eu vou aplicar, por que que eu tenho que estudar, por que eu tenho que me aperfeiçoar. Talvez as nossas habilidades que estamos desenvolvendo hoje, elas talvez não seja nem usada nessa encarnação, mas estão sendo desenvolvidas para que a gente possa praticá-las e usá-las numa próxima encarnação. Então, esses gênios, as habilidades deles foram conquistadas não nessa encarnação, em encarnações anteriores. Que a recordação espontânea de vidas passadas, a gente vê muito em criança, né? Porque a criança ainda está em transição daquele mundo. Isso acontece muito com criança e bem mais nova, porque ainda está em transição do plano espiritual para a matéria, plano físico. Então, ainda há essa maior sensibilidade por conta dessa transição. Então, há a recordação da vida passada, de algo que passou,
e ainda mais em criança, porque ainda está acontecendo uma transição do plano espiritual e do plano físico quando criança, né? E a regressão de vidas anteriores, isso já é um processo mais terapêutico, e aí já é no campo de terapia, e é só ainda nem comprovado pela ciência, por se tratar de uma terapia, são só memórias de vidas anteriores por terapia, né? O que a gente vê é os genes precoces e a recordação de vida passada, que a gente vê muito em criança, pelo fato dessa transição, e dos genes precoces, que a gente vê que a bagagem ela vem anterior, né? Trazendo bagagens, acumulando conhecimento e coloca em prática numa encarnação atual, que nosso amiguinho da ilustração tem pressa, né? Porque ele já tem conhecimento, então ele tem pressa para colocar em prática e já vem com, não é nem pressa, né? Ele sabe a tarefa que tem para fazer e a evolução que ele já vem conquistando. Por isso que as nossas crianças hoje parecem muito mais avançadas do que a gente, e são mesmo, porque quando não aqui, estão lá estudando, e a gente também aproveita, porque alguém tem que trazer o conhecimento para todos nós usufruir, né? Então, as nossas crianças só vêm confirmando isso para a gente, né? E é isso. Quem nunca teve um déjà vu, né? É. Deixa eu só interromper vocês, que a gente tem mais 6 minutinhos só. Se quiser deixar o resto para outra parte. É melhor, porque senão não vai dar. É cumprido esse tempo aqui e não vai adiantar. Então, podemos sair já e voltar todo mundo. Certo.